Fragmentos da vida de Carlindo Leles Ferreira. Carlindo Leles Ferreira nasceu em 20 de novembro de 1879, na fazenda de Água Limpa, distrito de Santana de Ferros, então pertencente ao município de Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais. Era filho do major Camilo de Leles Ferreira e ficou conhecido nacionalmente como Carlindo Leles. Ainda jovem, partiu para Ouro Preto, então capital de Minas Gerais. Eu era quase um menino, pobre, desprotegido, desconhecido. Além disto, vindo de minha aldeia ignorada, trazia comigo uma timidez que eu procurava vencer e era o meu maior entrave. Ele próprio descreveu a emoção de sua chegada a Ouro Preto. Dessa cidade nunca me aproximei sem a mais funda emoção. A fama de sua grandeza, suas tradições, sua história, seu prestígio literário engrandeceram-na desde cedo na minha imaginação. Ao avistá-la do alto das serranias, outrora, nos meus primeiros anos, nela entrando pelas montanhas do norte, depois de jornadear léguas sem conta pelos chapadões sonoros, em que tudo fala ao espírito e encanta a vista, a cidade surgia de súbito, quase a meus pés, como a surpresa de uma cenografia risonha em que, pelos pendores dos montes, de encostas em campos pardacentos e mosqueados, casas brancas pintalgam a paisagem, velhos monumentos lembram barbacãs, ameias e adarvas de castelos mortos. Em Ouro Preto trabalhou como funcionário público, jornalista e professor do curso de Humanidades. Ele era poliglota e poeta. Alguns anos mais tarde, Carlindo seria lembrado como um dos últimos proprietários da casa onde viveram Marília de Dirceu e Tomás Antônio Gonzaga. Da edição de sábado, 3 de setembro de 1927, do O Jornal, extraio essa passagem. O senhor Carlindo Leles foi um dos últimos proprietários desse imóvel, a cuja história lhe estão ligados os nomes de Marília e Tomás Antônio Gonzaga. Carlindo Leles trabalhou diversos anos na casa em que morou Marília, a musa de Tomás Antônio Gonzaga, em Ouro Preto. A vida intelectual em Ouro Preto no final do século XIX. Segundo o próprio Carlindo, nunca foi tão intensa a vida intelectual naquela velha capital de Minas, como naqueles anos de 90 a 97. Na última década do século passado, a imperial cidade da província de Minas tornou-se o centro de grande ebulição intelectual. Carlindo de Leles situa essa idade de ouro entre 1890 e 1897. 1910, instalação da Academia Mineira de Letras em Juiz de Fora. Em 13 de maio de 1910, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, então conhecida como Manchester Mineira, foi instalada a boa Academia Mineira de Letras. A academia foi criada inicialmente por 12 intelectuais da região, tendo Carlindo Leles tornado titular da cadeira de número 12. Em 1915, a academia transferiu-se para Belo Horizonte. Quando Tancredo Neves, seu terceiro sucessor, assumiu essa mesma cadeira, homenageou o fundador com estas palavras. O seu fundador foi Carlindo Leles, humanista, jornalista e poeta. Dava-se ao luxo de falar e escrever em grego e latim. Tradutor de Heine, Heredia e Gautier, recebeu deles as marcantes influências com que esculpiu em lindos versos parnasianos os sonetos impecáveis de Brumas e Sol. Lamentavelmente, a sua obra opulenta, ainda quase inédita, está reclamando dos estudiosos paciente pesquisa para sua recuperação e estudo crítico, a que tem direito, pela sua notável presença na história do parnasianismo brasileiro. Em 1905, o jornal O Farol noticiava sua nomeação como professor de Física, Química, Metalurgia e História Natural na Escola de Odontologia de Belo Horizonte. Foi nomeado lente substituto das cadeiras de Física e Mecânica Aplicadas, Química e Metalurgia, História Natural e Terapêutica da Escola de Odontologia em Belo Horizonte, o senhor Dr. Carlindo Leles, nosso colega do Diário do Povo, que sob a direção de Rodrigo Teófilo vai encetar carreira na capital no mês próximo vindouro. Na mesma década, Carlindo sugeriu erguer um busto em homenagem ao escritor Bernardo Guimarães, em Ouro Preto, ideia divulgada em 1909 pelo próprio O Farol. O nosso prezadíssimo confrade do Correio da Noite, Carlindo Leles, sugeriu a belíssima ideia de se erigir em uma das praças da legendária Vila Rica uma erma, busto esculpido, ao grande escritor Bernardo Guimarães,
cujo primeiro vagido, Choro Ouro Preto, recebera em seu regado de mãe amantíssima. Os jornais da época destacavam sua cultura e prestígio. O jornal Correio da Noite, na edição de quinta-feira, 20 de novembro de 1913, publicava, em síntese: Carlindo Leles é dos nossos homens de imprensa um dos mais completos pela sua variadíssima cultura e pelos conhecimentos que tem do métier de um jornal moderno. Interessante como tem demonstrado, entre nós, secretariando a Gazeta de Notícias, tornando-a cada vez mais apreciada, quer no aspecto intelectual, quer no aspecto material. Poeta e prosador, muito vale o seu nome em Minas Gerais, seu estado natal, onde o espírito de Carlindo Leles passou pelos principais órgãos de publicidade em Ouro Preto, Belo Horizonte e Juiz de Fora. É ele membro distinto da Academia Mineira de Letras. Em 1916, assumiu a direção intelectual do jornal A Prensa, que em sua edição de sexta-feira, dia 5 de maio de 1916, noticiava: a direção intelectual de A Prensa está desde ontem entregue aos nossos colegas Nazarete de Menezes e Carlindo Leles, cuja competência é conhecida e que manterá o programa com que aquele combativo vespertino surgiu na imprensa carioca. 3 anos depois, quando já estava morando no Rio de Janeiro, em 1º de julho de 1919, o jornal O País anunciou seu casamento com Sarita Rasteiro. Realizou-se ontem o casamento do nosso colega de imprensa, Carlindo Leles, com a senhorita Sarita Rasteiro, filha do falecido comendador Silva Rasteiro. Carlindo Leles viveu o auge de sua carreira na imprensa carioca, dirigindo e colaborando em importantes periódicos como a Gazeta de Notícias. Assinava alguns textos sob o pseudônimo Paulo Abranches. Publicou livros de poesia, Brumas e Sol, Helicon, Lucianeida, e também um manual técnico, Noções de Legislação e Administração, quando foi funcionário da Fazenda. Faleceu em junho de 1945, aos 65 anos, em sua casa na Rua Barão de Itapajipe, no Rio de Janeiro. O Diário de Notícias registrou o acontecimento, ressaltando sua erudição e sua longa contribuição à cultura nacional. Seu sepultamento, no cemitério de São Francisco Xavier, contou com a presença de representantes da Federação das Academias de Letras do Brasil e da Academia Brasileira de Letras. O jornal Diário de Notícias, de terça-feira do dia 19 de junho de 1945, dava esta infausta notícia: falecimento, Sr. Carlindo Leles. Na sua residência na Rua Barão de Itapajipe, faleceu sábado último o escritor mineiro Carlindo Leles, da Academia Mineira de Letras do Brasil. Nascido em Santana de Ferros, no estado de Minas Gerais, Carlindo Leles era diplomado em Farmácia e Ciências Físicas e Naturais pela Escola de Ouro Preto. Professor, conferencista, crítico, tendo se evidenciado na imprensa de que se acha muito afastado, fez parte nesta capital da redação da Gazeta de Notícias, de que ocupou os cargos de secretário e diretor. Colaborou também, assiduamente e por longos anos, em jornais de Minas, notadamente no Correio da Noite, de Ouro Preto, e no Correio de Minas, de Juiz de Fora. Foi ainda colaborador de vários órgãos da imprensa paulista e fluminense, adotando comumente o pseudônimo de Paulo Abranches. Como poeta, Carlindo Leles deixou Números de Intermezzo, versão de M. Heine, Bruma e Sol, e Helicon. É também de sua lavra o poema satírico Lucianeida. Funcionário da Fazenda, escreveu interessante trabalho ligado à sua atividade e a que deu o nome de Noções de Legislação e Administração. Ao seu enterro, no cemitério de São Francisco Xavier, compareceu a Federação das Academias de Letras do Brasil, pela comissão composta dos senhores Noraldino Lima, Mário Linhares, Durval Moraes e Carlos Xavier. O senhor Noraldino Lima representou também a Academia Brasileira de Letras. Uma lembrança de seu sobrinho neto, Dr. Edelberto Augusto Gomes Lima. Outras passagens de sua rica existência podem ser vistas no meu livro, Filhos Ilustres do Município de Ferros, todos da família Leles Ferreira, disponível no Google na Galeria Edelberto.